Então, pessoal, na parte 1, né, do módulo 6, que é a aula que a gente falou sobre tributos cumulativos e não cumulativos, a gente falou sobre as características gerais dos tributos que incidem sobre as empresas. Agora, nós vamos falar dos tributos diretos. Quais são eles? Lucro real, lucro presumido e simples nacional. Então, vamos lá. Bom, os tributos diretos, eles têm esse nome porque eles incidem diretamente sobre a renda, né? Então, são impostos considerados sobre renda. No caso das empresas, há 3 modalidades, dependendo do faturamento, né? No faturamento anual até 3 milhões e 600 mil, o tipo de imposto é o simples e a base de cálculo é a receita bruta. A alíquota depende da classificação da atividade e do faturamento da empresa. Geralmente, em linhas gerais, quanto maior o faturamento, maior a alíquota. O que é a alíquota? É a taxa de imposto que incide sobre o faturamento. Até 3 milhões e 600 mil por mês seria, né, 3 milhões e 600 mil, né, seria aí dividido por 12, seria até 300 mil por mês, tá? Então, o faturamento anual até 3 milhões e 600 mil, né, para ter uma base mensal, seria mais ou menos uma média de 300 mil por mês. Muito bem. Acima de 3 milhões e 600 mil até 78 milhões, né? Que seria 78 milhões, né? Seria aí 6 milhões e meio por mês, né? A empresa paga o lucro presumido, ou seja, até 78 milhões por ano, ou 6 milhões e 500 mil por mês, lucro presumido, incide sobre a receita, sobre as vendas. Novamente, a alíquota depende da classificação da atividade e do faturamento da empresa. Pessoal, mas em geral, né, quanto maior o faturamento, maior é a alíquota, ou seja, a taxa que é cobrada de imposto da empresa. Bom, superior a 78 milhões por ano, né? Ou seja, superior a 6 milhões e 500 mil por mês. Daí a empresa já cai no lucro real, ou seja, a tributação é o lucro, tá? Então seria o imposto de renda, né? Sobre a pessoa jurídica seria de 15% mais 10% do lucro acima de 20 mil por mês, né? É o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, tá? Contribuição social sobre o lucro líquido seria de 9%, né, de contribuição social. Somando, né, tudo, 15 mais 10, 25, com 9, 34%, né? Então, seria o imposto sobre o lucro, né? Então, vamos falar agora, né, detalhar um pouquinho mais o simples, o lucro presumido e o lucro real. Bom, simples, sistema tributário simplificado para micro e pequenas empresas por meio de pagamento de alíquota única sobre a tabela, ou seja, é uma guia só de imposto, vai recolher vários impostos ao mesmo tempo. O Simples Nacional é o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, INSS, ICMS e ISS. Ou seja, o Simples, na verdade, você está pagando todos os impostos de uma forma simplificada, numa mesma guia. Bom, qual que é a definição de micro e pequena empresa? Uma microempresa tem faturamento anual até 360 mil por ano, ou seja, anual de 360 mil. Ou então, mensal seria até 30 mil por mês, tá bom? Então, isso é considerado microempresa. Empresa de pequeno porte, tá? É um faturamento anual superior a 360 mil, ou seja, superior a 30 mil por mês, até 3 milhões e 600 mil, né? Que seriam 300 mil por mês. Então, essa é a empresa de pequeno porte. O valor da alíquota depende da classificação da atividade e do faturamento, mas geralmente quanto maior o faturamento, maior é a alíquota, tá bom?
mas depende também da atividade. Então, tem uma tabela lá que deve ser consultada. Muito bem, agora vamos para o lucro presumido, tá? Então, continuando, né? Com as alíquotas, nas espécies de atividade e as alíquotas, né? O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para o cálculo da base de cálculo do IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, das pessoas jurídicas a partir da receita bruta. Quais são as espécies? Então, só para constar, né? Revenda, varejo de combustíveis, né? Venda de mercadorias ou produtos, né? Então, vocês podem ver que dependendo do tipo, né, de atividade, né, serviço de transporte, exceto de cargas, ou seja, de passageiros, seria 16%, serviços profissionais, médicos, advogados, contadores, 32%, né? Então, dependendo do tipo de atividade, né, pode variar, né? O mínimo seria 1,6% até 32%, né? Então, tem que verificar exatamente qual tipo de atividade, né? Para conseguir classificar a alíquota, qual alíquota que deve ser paga. Muito bem, então, lucro presumido, agora vamos para o lucro real. A base de cálculo é o resultado das receitas menos custos e despesas. É o LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda. Parte dos tributos incide sobre a receita e parte sobre o lucro apurado. Sobre a receita, o que vai incluir, né, na cobrança de impostos? Dependendo da atividade da empresa, né, a PIS e a COFINS é para todas as empresas, tá, pessoal? Então, 1,65% ou 7,6% de COFINS, tá? Às vezes ocorre aí o incentivo do governo, ele pode reduzir essa alíquota, né? Tá? O IPI, né? Daí existe uma tabela sobre o tipo de produto que é feito, né, para poder calcular qual é a alíquota de imposto. E o ICMS depende do estado, né? Cada estado, né, tem uma alíquota, né, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias. E nós temos também os tributos cumulativos, né, que seria o ISS, né? Então a gente tem uma lei municipal, normalmente 5%, mas eu gosto de ressaltar que dependendo do município, essa alíquota pode ser menor como incentivo para atrair empresas. Muito bem. Sobre o lucro, né, nas empresas com base no lucro real, a gente tem o imposto de renda pessoa jurídica de 15% mais 10%, que nem eu falei na tabela anterior, e a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. Pessoal, reparem que no lucro real são pagos impostos sobre faturamento e sobre o lucro, tá? Então, existem aí os dois tipos de impostos, tá? Também existem os impostos sobre, né, sobre a folha de pagamentos, tá? Que esses não estão citados aqui. Muito bem, agora nós vamos fazer uma comparação entre lucro simples, lucro presumido e lucro real, né? Isso daqui é apenas uma simulação. Eu estou pegando o mesmo faturamento aqui, né? Tem, logicamente, empresas que 1.500.000, por exemplo, uma empresa não pode ser cobrada com base no lucro real, mas de qualquer maneira, eu trouxe aqui para que, no caso aqui é mais interessante, né? A empresa, né, ser cobrada pelo Simples, tá? Porque até 3.600.000 você pode cobrar pelo Simples. Mas acontece que eu vou fazer, né, uma simulação para a gente ver as diferenças, né, em termos financeiros, quanto que daria cada tipo de imposto. Então, vamos lá. Uma empresa de consultoria fez o orçamento do resultado para o ano apresentado a seguir. Sabe-se que, sobre a receita bruta, a empresa deve considerar 5% de ISS, tanto pelo lucro real como para o presumido. Caso opte pelo lucro real, terá que recolher PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%. Se optar pelo lucro presumido, terá que recolher PIS de 0,65% e COFINS de 3%,
devendo presumir que a base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social seja de 32%. Se optar pelo simples, a alíquota é de 10,6%, o IR é 15% e a contribuição social sobre o lucro de 9% para os casos em que for necessário. Muito bem, então eu tenho aqui a tabelinha, tá? O tributo sobre o lucro, ou seja, sobre a receita. No caso do lucro real seria de 15% sobre o lucro e 9% sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, totalizando 24%. No lucro presumido e nem no simples, não vai ter imposto sobre lucro, tá bom? Só sobre a receita. Nós vamos falar dos impostos sobre a receita. No lucro real, o ISS é de 5%, do PIS 1,65%, COFINS 7,60%, totalizando 14,25%. No presumido, ISS 5%, PIS 0,65%, COFINS 3%, IR 4,8%, contribuição social sobre o lucro 2,80%, tá bom? Reparem que o IR e a contribuição sobre o lucro incide sobre a receita, não vai incidir sobre o lucro, tá? Então, vai dar 16,33% de alíquota total. E no simples seria 10,60% de impostos, considerando aí pelo simples. Bom, então eu tenho aqui as tabelas, né? E estão todas preenchidas, tá? Reparem, né, que no caso do lucro real, né, eu vou, sobre a receita, será 14,25%. Então, tá aqui 14,25 dá menos 213.750, né? Então, fica com uma receita líquida de 1.286.250. No caso do lucro presumido, o imposto é maior porque só vai ter sobre a receita, não vai ter sobre o lucro. É 16,33% sobre a receita líquida, então vai dar 1.370.250 de imposto, né? E aqui, né, no caso do simples, a dedução vai ser de 159 mil, a receita líquida de 1.341.000. Enfim, aqui, imposto, né, os impostos, né, sobre o lucro, tá? Esse imposto aqui, do lucro presumido, na verdade, vai incidir sobre a receita, tá? No caso dessa empresa, vai incidir sobre o LAIR. Então, ele vai pagar 44.700 de imposto de contribuição social sobre o lucro. Aqui, vai pagar 115.200, né? E aqui não vai pagar nada, tá? Porque só paga sobre a receita uma alíquota única. Aqui, essa alíquota é sobre a receita, por isso que é alta desse jeito. Bom, aí, né? Os tributos aqui vão somar, né, 258.450. No caso do lucro presumido, vão somar 244.950. E os tributos do simples seriam de 159 mil. Reparem que do simples é bem menor. Depois, o lucro presumido já é maior e o maior de todos é sobre o lucro real, né? O tributo total, então, tá lançado aqui, né? Uma comparação, tá, pessoal? Eu não vou me ater a todos esses números, mas o mais importante é que vocês tenham a exata noção que para o mesmo nível de faturamento, né? Eu tenho aí, se eu optar pelo lucro real, eu pago mais imposto, né? Pelo lucro presumido, eu vou pagar um imposto inferior ao lucro real, porém superior ao simples, e para o simples, né, eu pago geralmente um imposto menor. Então, pessoal, tá aí, né, uma comparação dos 3 tipos de tributos diretos que incidem sobre, né, a renda das empresas, né? Tributos diretos são aqueles que incidem sobre a renda. Muito bem, então no próximo módulo nós vamos falar de tributos indiretos, né? Na parte 3 nós vamos falar de tributos indiretos, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Obrigada!